A minha primeira secretaria foi a Secretaria de Desenvolvimento Social. E eu assumi em abril de 2022. E a votação da reforma da Previdência, foi no final de 2021. Também foi uma votação dura. Difícil, foi dura. Enfim, a questão dos projetos, a gente teve alguns projetos emblemáticos, né? O primeiro deles, sem sombra de dúvida, foi a questão da regularização fundiária. Até foi esse projeto que me credenciou para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a secretaria hoje onde está a Diretoria de Regularização Fundiária, que é a nominação de forma oficial das ruas de placa amarela das áreas EIS, que são as áreas especiais de interesse social. Nós temos algumas vilas aqui em Blumenau que têm essa característica, que é a Vila Bromberg, a Vila Vitória, a Vila Ienze, a Vila União. Então essas localidades elas já estão consolidadas e o nosso projeto deu a possibilidade da prefeitura ir lá e dizer, não, essa rua aqui agora vai ser uma rua de placa verde. Nós vamos oficial. Isso, e todas as benfeitorias que isso acaba acarretando. Não é só a questão da coloração da placa, mas sim os serviços públicos que a partir disso a prefeitura pode conseguir levar. Então, a gente conseguiu com esse projeto levar energia, levar água, levar pavimentação. Então, isso tudo dá uma qualidade de vida muito maior. E é um motivo de muito orgulho para mim hoje poder ir lá na Vila União e ver que lá, até esse projeto ser aprovado, nós tínhamos lá um esgoto a céu aberto e que hoje toda a Vila União está calçada, eles não têm mais pó, eles não têm mais lama, eles não têm mais aquele esgoto a céu aberto, aquele problema de saúde pública ali escancarado. Não sei se nas duas ou numa dessas duas, mas eu lembro de uma notícia ou na Bloomberg ou na Bromberg, né? Bromberg ou na Jensen, que teve aí o asfaltamento também. Tudo, né? todas essas que eu citei foram para a Vila Vitória, que fica ali próximo à empresa Coca-Cola, ali na Fritz Sperno, também toda pavimentada já, a Vila Bromberg da mesma forma, ali na Escola Agrícola, a Vila Ienze lá em Topava Central, também toda pavimentada. Eu acho legal, vereador, assim, eu vejo, né, as coisas acontecendo até pela rede social do prefeito, eu acho que é importante, alguns tratam como propaganda, outros eu acho que é uma prestação de contas, porque se a pessoa não puder fazer, né, aí é porque não fez, né? Então eu acompanho dessa forma, entendendo que é uma prestação de contas, né? E eu lembro, isso também já faz uns 2, 3 anos, do antes e depois, como que era a Vila Ienze, agora eu não lembro se era, mas era uma dessas duas que me chamou a atenção, a Jensen ou a Bromberg. E, cara, assim, realmente era uma ocupação, né, ilegal que foi se formando ali essa vila, mas depois que aconteceu essa mudança ali, e os serviços básico chegando ali, a pavimentação, a iluminação pública e tudo mais. Cara, o antes e depois é absurdo de diferente, assim. Com certeza. E até para se estancar esse crescimento desordenado, porque a partir do momento que a regularização fundiária chega, ela tira uma foto, ela faz um raio-x do momento, e aí os próprios moradores, eles servem de fiscal para que não mais venham pessoas ali para querer se aglomerar. Porque o que acontece? A regularização fundiária é justamente isso. Vamos bater uma foto hoje. Então, a partir de agora, tudo que acontecer diferente do que está hoje, a gente vai vir aqui e a gente vai demolir. Perfeito. A gente não vai conseguir avançar com a regularização se mais algum morador vir se incluir aqui. Então, isso também faz com que esse crescimento desordenado ele estanque. Então, é muito importante, né, essas questões de regularização para que a gente possa não só dar essa qualidade de vida com relação à CEP, né? A vila, por exemplo, a Dona Edith também foi um morro da Dona Edith, já estava pavimentado, mas também nós tínhamos lá ruas de placa amarela. E aí, conversando lá com a Sila, que é a presidente da Associação de Moradores, ela dizia, eu cheguei a perder o meu benefício porque eu não recebi a carta que eu deveria ter recebido, porque eu não tinha CEP. A carta se extraviou, eles pediram para que eu fosse lá comprovar que eu estava viva ainda, eu não recebi esse chamado e o meu benefício foi cortado. Então tu vê, uma simples situação com relação aos Correios, olha o transtorno que causa. Várias pessoas me diziam, olha, eu não posso comprar nada na internet, porque não tem como chegar na minha casa. Impressionante, né? Então são várias situações aí que me dão muito orgulho do trabalho que a gente fez. Fiz um outro projeto bem interessante também, que era a regularização da doação das sobras, e não são restos, sobras de alimentação, de restaurante, de mercado. Poxa, que interessante. Então, como é que foi isso? Foi bem legal, porque eu, quando fui verificar a questão de sobras de alimentos,
eu descobri que o empreendedor, o comerciante, ele preferia jogar essa comida no lixo do que assumir o risco de ela doar esse alimento e alguém passar mal e ele ser responsabilizado. Exatamente, porque assim, cara, é extremamente importante o senhor ter comentado isso, eu nem sabia que o senhor tinha feito essa lei aí, porque, nossa, a gente estava conversando antes no off aqui sobre a gente ir nos lugares gastronômicos, né? Então a gente vai muito, e aí assim, até nós, né, de novo aquele negócio dos valores dos pais, né? Os pais falavam, come tudo que tá no prato, senão isso é pecado, tem gente que passa fome e tal. Então assim, ou a gente come tudo, ou a gente leva para casa e daí do almoço vira uma janta e tá tudo certo. Mas às vezes a gente via assim, cara, pessoas, né, deixando, jogando fora, e isso realmente é de cortar o coração, né? E todas as vezes que a gente perguntou se aquilo ali poderia ser ter uma outra destinação, os empresários falavam exatamente isso, assim, né? Não, poxa, eu não posso doar porque se passar mal ali a gente vai ser responsabilizado. E aí? Total. E aí eu percebi que justamente o que faltava era essa segurança jurídica de fazer essa doação. Então a lei, ela estabelece até hoje, de que o empreendedor, o comerciante que queira doar, ele tem a responsabilização até o momento da doação. A partir daquele momento, quem recebe essa doação, e a nossa lei ela dizia que essa doação tinha que ser para instituições, não para pessoa física, certo, mas para instituições que pudessem dar para ele esse documento garantindo, a partir de agora eu me responsabilizo por esse alimento, certo, de acondicionar ele dentro também do regramento da vigilância sanitária, mas agora a responsabilidade não é mais tua. A responsabilidade é minha. Legal. De acondicionar isso e dar o destino correto desse alimento. Então isso deu uma segurança jurídica para esses empresários que até então eles não tinham, para que fosse estimulado. E assim, quantos restaurantes buffet a gente tem na cidade que jogavam essa comida no lixo, quantas panificadoras que jogavam essa comida no lixo, mercados. Então isso deu uma tranquilidade e uma possibilidade a mais de estimular essas doações. E eu até acho, vereador, que o máximo que dê ainda para divulgar isso, porque eu até acho que sempre dá para divulgar mais, sempre dá para melhorar. Eu mesmo não estava sabendo disso, então acho que é bem importante, porque, nossa, são toneladas de alimentos que são jogados fora, né, no estado perfeito, né? Tu vê, a padaria fecha, digamos assim, a padaria fecha às 6, às 5h59 tu ia lá, tu poderia pagar por aquela massinha, mas não, a partir das 6 a padaria fecha, ela joga fora. Ou seja, é a mesma massinha com 1 minuto de diferença, ela não estragou de um minuto para o outro, né? Então, é muito importante. Eu vi até recentemente que um ou dois aplicativos também, nesse sentido, que você consegue comprar alimentos que já estariam fora da questão da venda, né? Mas você pode comprar com 30% de desconto, mas eu vejo que ainda poucos estabelecimentos aderiram a isso, mas eu acho que é legal. A gente mesmo quer fazer algum conteúdo orgânico nesse sentido. E a gente vai tentar, inclusive, como a gente faz esse trabalho de ir nos lugares, de como formiguinha, falar dessa questão aí. Então, eles podem entrar em contato com instituições que vão lá e aí assinam e se responsabilizam. Exato. Legal. E aí, tu vê, né, como é que uma coisa puxa a outra. Aí, pegando essa minha experiência dessa legislação da alimentação e essa experiência que eu tive agora na Secretaria de Educação, a gente teve agora recentemente a amostra dos trabalhos da Rede Pública Municipal de Educação na Vila Germânica. E aí, passando pelos estandes, eu vi o estande da Escola Básica Municipal Rodolfo Rollenweger, e o trabalho deles foi muito interessante, que era com relação ao desperdício da merenda escolar. Então, as meninas lá fizeram uma pesquisa, uma análise do quanto de merenda escolar era colocada no lixo. Por quê? Por vários motivos. Porque o estudante pegou mais do que ele conseguia comer, porque ele pegou um alimento que ele não gostava, porque ele acabou se distraindo, quis sair para brincar e deixou o prato ali e depois não lembrou mais de voltar. E elas pesaram a bacia de comida que era colocada no lixo. Nossa. E aí depois elas fizeram um trabalho de conscientização, dizendo, olha, não vão pegar mais do que vocês não conseguem, se você não comeu esse alimento, experimente ele antes de encher o prato. E também fizeram tickets para que tivesse o controle de quantas vezes os estudantes eles repetiam. Sim. Ou seja, para estimular que eles se repetissem mais vezes do que encher o prato uma vez só e muitas não dá conta. E aí foi muito interessante o resultado dessa pesquisa delas, que depois de elas conversarem com os estudantes,
o número, o quantitativo de comida que era colocado no lixo foi muito menor. Então isso também fez com que isso chamasse atenção. Eu fui até lá na escola recentemente, conversar com as meninas, peguei o material delas, bem interessante, com dados, né? Quantos estudantes, por quê sim, por que não. E a nossa ideia agora é a gente criar a semana de conscientização à merenda escolar, para que a gente possa difundir tudo isso na rede. Nós temos 127 unidades. Se a gente conseguir replicar essa mentalidade, esse espírito em todas elas, a gente vai conseguir, com certeza, diminuir esse desperdício. Com certeza. Pô, bem interessante. E assim, né? Eu sempre falo aqui para os nossos seguidores que a gente sempre pode fazer o bem. Sempre tem uma forma da gente fazer o bem, né? Às vezes é a gente ser gentil parando na faixa de pedestre. Cara, isso já é o bem, sabe? A pessoa às vezes está com pressa, ela está na chuva, como o dia de hoje, aí tá mais chuvoso. Ou eu tô dentro do conforto do meu carro, não vou perder muito tempo parando ali para aquela pessoa que está, né, com o guarda-chuva ali, ou às vezes até sem guarda-chuva. Enfim, tem N formas, né? E essa é uma outra forma. Às vezes a gente pensa em grandes mudanças, em coisas às vezes que está até acima do poder executivo, legislativo municipal, e a gente não olha para o nosso lado sabendo que ali, né, tem um desperdício acontecendo e que ali sim eu posso agir diretamente com as minhas próprias mãos, né? Com certeza. Muito legal. E também cabe ao gestor olhar esses bons exemplos e replicar. Essa eu acho que é um dos grandes papéis, né, dos gestores públicos, é isso. Poxa, um bom exemplo aqui nessa escola, não, vamos levar para a rede toda, né? Com certeza. Pegar esses pequenos cases e poder replicar ele para poder dar um resultado macro. Exatamente. Então é maravilhoso a gente poder contribuir. Com certeza absoluta, esse legado que a gente acaba deixando quando a gente ocupa um espaço público é o mais gratificante, né? A gente poder deixar isso marcado na história da nossa cidade, de que a gente contribuiu dessa forma, que a gente colocou à disposição. Aliás, lá em 2016, o que também foi muito forte para que eu me colocasse à disposição foi essa inquietação naquele momento que nós vivíamos ali com a questão do impeachment da Dilma, né? Aquele momento de que se chamou muito essa responsabilidade do patriotismo, de que a gente devia fazer alguma coisa e não só ficar sentado no sofá reclamando. Então aquele também foi um movimento que tocou em mim e que eu pensei, olha, eu tenho que também dar a minha contribuição. E aí isso fez com que despertasse essa vontade de a gente poder deixar um legado, de a gente poder contribuir, para a gente não ficar só reclamando da nossa rodinha de amigos, mas que a gente colocasse a mão na massa e pudesse também contribuir com as nossas ideias. Então, todas as materializações dos nossos projetos, dos nossos trabalhos, são um legado que a gente deixa aí para a cidade como forma de auxílio e devolver um pouquinho de tudo que a cidade sempre dá para a gente.